Cara, eu senti de compartilhar com você algumas verdades sobre a Bíblia Sagrada. Eu, como um teólogo, vou provar para você que Deus existe e que a Bíblia Sagrada é verdadeira e também o porquê que eu sou religioso, entendeu? Às vezes as pessoas podem me criticar por falta de conhecimento, por falta de entendimento, mas através desse vídeo você vai ver que eu estou completamente certo, entendeu? Ó, quando Deus criou o mundo, Deus deu o manual para poder fazer todas as coisas. Deus deu um manual para poder fazer um arroz, deu um manual para poder fazer uma casa, para poder fazer um carro. Por exemplo, quando você está fazendo um bolo, perante os ingredientes, se você não colocar o fermento, ou se você deixar de colocar a massa de trigo, o que, que vai acontecer com o bolo? O bolo não vai sair perfeito lá na frente, não é verdade? Por quê? Porque você não obedeceu o manual, que é a receita, que está os ingredientes certinho para poder fazer o bolo e ele sair perfeito lá na frente, não é verdade? Pois é. Então, a mesma coisa é a vida. Quando Deus nos criou, Ele deixou a Bíblia Sagrada como leis e mandamento para que nós possamos obedecer, receber também a santidade e a salvação, entendeu? Então, nós crentes temos como o dever de apenas obedecer o que está na Bíblia, ou seja, Deus fala, não faz isso, a gente não faz. Deus fala, faz aquilo, a gente faz, entendeu? É somente isso. E afinal de tudo, a salvação é mais importante do que tudo. Perdão. Então, se a gente não obedecer, a gente não vai receber os benefícios lá na frente, que é o principal, a salvação também, entendeu? Então, veja só como a Bíblia Sagrada é linda. É, eu, como teólogo, eu vou provar para você. Olha só, tá vendo aqui, ó? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Aqui, ó. Isaías foi escrita há 700 anos antes de Cristo. Essa aqui foi uma profecia que foi profetizado antes, 700 anos antes de Cristo. Olha lá. Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. Aqui, ó, essa profecia foi 700 anos antes sequer de Maria nascer, entendeu? Então, 700 anos depois, olha só, tanto que passou. Se cumpriu, ó. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Olha lá. A virgem ficará grávida e terá um filho, e que receberá o nome de Emanuel. Versículo 22. Ó. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Qual profeta? O profeta Isaías. Então, ó, se cumpriu aqui. Ó. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, entendeu? Então, esse aqui, ó, foi profetizado 700 anos antes sequer de Maria nascer, e se cumpriu aqui 700 anos depois, onde Maria nasceu, ficou grávida através do Espírito Santo e teve o Senhor Jesus e colocou o nome dele de Emanuel, de fato, entendeu? Então, se a Bíblia Sagrada não fosse verdadeira, então quem disse isso para o profeta 700 anos sequer de Maria nascer? E como que ele sabia que Maria ia nascer? Entendeu? E que ela iria ter o filho e colocar o nome dele de Emanuel, ou Jesus Cristo no português, entendeu? Então, perdão. Então, a Bíblia Sagrada é mais do que verdadeira. Então, Karen, continuando, olha só. O livro de Jeremias foi escrito há 600 anos antes de Cristo. Dá para imaginar? 600 anos não é 6 dias. Veja só que legal. Ó, essa profecia aqui, ó. Versículo 15 do capítulo 31. Olha lá. Ouve-se um som em Ramá, o som de um choro amargo, era Raquel chorando pelos seus filhos, ela não quer ser consolada, por todos estão mortos. Então aqui, ó, 600 anos antes disso acontecer, Deus revelou para o profeta Jeremias que isso iria acontecer 600 anos depois, entendeu? Aonde se cumpriu? Vamos ver? Olha o tanto que passou. Ó, Mateus capítulo 2, versículo... Deixa essa câmera melhorar aqui um pouquinho. Versículo 18. Olha lá. Vamos lá para o versículo 17. E assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Está vendo? 600 anos depois. Houve-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estão mortos. Foi no tempo que o rei Herodes deu ordem para que todos os meninos
de 2 anos para baixo fosse morto. Foi uma crueldade? Foi, mas isso foi uma decisão de Herodes, né? E todo mal terá as consequências, né? E isso aconteceu, entendeu? Então aqui se cumpriu a profecia que foi predita 600 anos antes disso acontecer, e 600 anos depois se cumpriu, entendeu? Veja só como a Bíblia Sagrada é linda. Essa outra profecia no livro de Miqueias foi profetizada 700 anos antes de Cristo e se cumpriu aqui também 700 anos depois. Olha lá, Mateus capítulo 3, versículo 3, profetizado em Isaías 43, está escrito lá de caneta. Foi escrita 700 anos antes de Cristo e 700 anos depois se cumpriu aqui, entendeu? Em Mateus. Então, a Bíblia Sagrada, se você sentar com um teólogo, você vai ver que realmente é mais do que verdadeira e mais do que linda, entendeu? Então, essas aqui são uma das bases de muitas outras provas que prova que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é verdadeira, entendeu? Agora veja só. O porquê que nós, os crentes, somos um povo meio que diferente, ou até me chamar de doido de maluco. Mas não é porque nós somos doidos e malucos, entendeu? É porque nós apenas obedecemos o que está na Bíblia, escrito por Deus. Já que nós sabemos que a Bíblia é verdadeira, nós provamos lá atrás. Então, olha só aqui. O que Deus diz que se nós fazer, recebe a condenação diretamente para o inferno. Olha só. Gálatas, capítulo 5, e vamos lá no versículo 19 a seguir. Olha só. Se quiser dar uma pausa no vídeo, daí, para ficar melhor para poder ler. Olha lá. As coisas que a natureza humana produz, elas são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, as adorações de ídolo, que é o catolicismo. O catolicismo não tem nenhuma base na Bíblia Sagrada, e nem na Bíblia Sagrada que ele chama de católico, na verdade não é católico, é uma só. Eu posso provar isso aí, mas é assunto para outro estudo, se você quiser. Olha lá. As adorações de ídolos, você sabe que os católicos adoram ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciúmeiros, excesso de raiva, as ambições egoístas, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, festa e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, ou seja, não vai ser salvo, entendeu? Então, se eu sei que as bebedeiras, as farras, o catolicismo, as feitiçarias e essas outras coisas levam à condenação para o inferno, então para que eu vou fazer? Entendeu? Então, a gente, crente, tem apenas essa missão de obedecer o que está na Bíblia, que Deus deu para, como leis e mandamentos, para a gente obedecer, entendeu? E a gente ensina as outras pessoas que não sabem, para poder entender e saber, e se for inteligente, abandonar o mau caminho e seguir o caminho certo, entendeu? É somente isso. Vamos ver outra passagem. Olha só que interessante. O livro de Apocalipse 21 e versículo 8. Olha só. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, como o Panta, por exemplo, os que adoram ídolos, os católicos, eu posso provar, e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte, entendeu? Então, os que praticam essas coisas aqui, vai para o inferno e vai ser condenado. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é verdadeira, como eu já provei lá atrás, e tem mais de 4.000 outras provas, entendeu? Que prova que tudo aqui é verdadeiro, entendeu? Então, se eu sei, Karen, que isso aqui me leva à condenação, ou lá em Gálatas 5,16 a seguir, 19 a seguir, então para que eu vou fazer, entendeu? Continuando, olha só, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. Olha lá. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus, ou seja, não vai ser salvo. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, de novo os católicos também, os adúlteros, são as pessoas que são casadas, que traem suas esposas e seus maridos, os homossexuais, que são gays e lésbicas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, que gostam de falar da vida dos outros, e os assaltantes. Tá bem claro. Não terão parte no reino de Deus, ou seja, não vai ser salvo, entendeu? Então, se Deus diz que quem pratica essas coisas não vai para o céu também, então para que eu vou fazer, entendeu? Então, a nossa missão de crente é só essa, obedecer o que está na Bíblia. Eu sei que às vezes parece chato, mas
Deus não precisa de nós, Karen, para poder continuar sendo Deus e estar lá no céu tranquilo e de boa, entendeu? Mas nós precisamos dele para obter a salvação. Então a gente também tem que obedecer o que está na Bíblia. E se a gente não consegue, a gente tem a obrigação de buscar a Deus ajuda em oração, jejum, entendeu? Então Deus nos ajuda a libertar dos vícios, de tudo aquilo que nos prende na desobediência e no pecado, entendeu? Ó, Romanos capítulo 13, versículo 13, ó. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Ó, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidades ou indecências, nem brigas ou ciúmes, mas tenhas as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês, entendeu? Tá, mas aí você pode perguntar, se os católicos são condenados, e de fato está na Bíblia, como um teólogo eu posso provar isso, então você deve perguntar qual é a verdadeira religião feita por Deus, escrita na Bíblia Sagrada no Novo Testamento como prova, já que não é católico. Vamos ver? Atos capítulo 11, versículo 26, ó, tá bem claro aqui, ó. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de, aí está bem claro, cristão e não de católico. Se a religião fosse católico, teria sido chamado de católico, teria sido chamado de budista, qualquer outra seita, entendeu? E nenhuma passagem da Bíblia Sagrada, nem sequer a palavra católico existe, entendeu? Aquela oração para Maria está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, dizendo que a gente deve orar e clamar e rogar somente a Jesus Cristo, porque Ele é o intercessor, não é Maria. Maria apenas foi uma mulher normal, que Deus usou ela como uma mulher para poder o Senhor Jesus vir no mundo como ser humano para sacrificar em favor dos pecadores que se arrependem dos pecados e obter a salvação, entendeu? Mas depois Maria teve mais 5 filhos, está escrito na Bíblia Sagrada. Ela foi uma pecadora e mulher qualquer, entendeu? Então a gente nunca deve rogar por um ser humano, sendo que ser humano é ser humano. É a mesma coisa, por exemplo, de eu